A gente começa essa edição falando que a Secretaria de Saúde investiga 2 erros na aplicação da imunização contra a Covid-19 em menores de idade aqui no DF, mas segundo o órgão não se trata de reação à vacina, é importante dizer isso. Até esta quinta-feira, mais de 12 mil crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas contra a Covid-19. Quem acompanhou a coletiva vai trazer todos os detalhes ao vivo para a gente. Ágata Gonzaga, boa tarde. Boa tarde para você, Cláudio. Boa tarde a Leandro e todos os ouvintes. Essa coletiva acontece todas as quintas-feiras e hoje veio com essa novidade aí a respeito da imunização de crianças. No primeiro momento, o secretário de Saúde, Manuel Pafiadachi, chegou a dizer que esses erros já apontados em outros estados do Brasil não tinham acontecido aqui no DF, mas depois fez essa correção, dizendo sobre esses 2 casos. Um dos casos é de um pré-adolescente, na verdade, de 12 anos, que teria recebido uma dose pediátrica, então uma dosagem menor do indicado para essa idade, e o outro caso, sim, uma criança que não teve a idade revelada, mas que recebeu a imunização com a dose para adulto. De acordo com o secretário, as 2 crianças passam bem, estão sendo monitoradas aí pela secretaria desde o ocorrido, inclusive esse garoto, deve ser um garoto ou pode ser uma garota, isso também não foi revelado o sexo da criança, de 12 anos, foi atendido lá no Hospital Regional de Ceilândia, passa bem e segue em observação pela Secretaria de Saúde. Mas aí, o secretário adjunto de Assistência à Saúde, Fernando Eric Damasceno, fez um adendo, né? Essas crianças que tiveram essa situação passam bem sim e elas não tiveram, na verdade, reação à imunização. Foi um erro de aplicação, um erro de dosagem aplicada nessas crianças, mas é importante frisar que elas em nenhum momento tiveram reações adversas com relação a essas doses. Vamos ouvir o Fernando Eric Damasceno. É preciso diferenciar o que é erro de imunização do que é efeito adverso grave, né? Efeito adverso pós-vacinação grave. No Distrito Federal, até o que nós temos, nós não tivemos efeitos adversos pós-vacinação, efeitos adversos graves. O que aconteceu foram erros de imunização. Essas crianças elas já foram atendidas pela pediatria, elas já estão sendo acompanhadas e elas continuarão sendo acompanhadas. Essa movimentação acontece também porque houve a publicação, aliás, a entrega de um documento da Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal, informando aí um balanço com vários erros na aplicação de vacinação para pessoas de 0 a 17 anos, é o que diz esse documento. Seriam cerca de 58 mil aplicações erradas em todo o Brasil. E esse documento aponta 107 casos aqui no Distrito Federal. A gente também questionou a Secretaria de Saúde sobre esses outros casos, já que a Secretaria diz apenas sobre essas 2 crianças imunizadas de forma errada. E aí o diretor de Vigilância Epidemiológica, Fabiano dos Anjos, disse o seguinte: esses apontamentos estão sendo investigados, mas podem indicar erros de digitação. Não necessariamente são, de fato, 107 aplicações erradas. É importante a gente dizer que o Ministério da Saúde, no ano passado, né, ele fez sim essa apresentação, né, inclusive gerou vários questionamentos com relação ao registro de doses. Né, a Secretaria ainda não conseguiu atualizar essas informações porque a maioria são consideradas erros materiais. Erro material diz respeito a erro de digitação. Então, até esta quinta-feira, a Secretaria de Saúde contabilizou 12 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas contra a Covid-19 aqui no Distrito Federal. Apenas ontem foram 4.925 doses aplicadas neste público de 5 a 11 anos. Lembrando que a população de 5 a 11 anos com comorbidades já pode ser vacinada e a população de 8 a 11 anos sem comorbidades também recebem essas aplicações. Ainda segundo a Secretaria, 29 menores de idade testaram positivo para a variante Ômicron aqui no DF e ao todo a gente tem agora na capital do país 125 casos dessa cepa do vírus. Nenhum caso de morte registrado até o momento. Vale ressaltar que também durante essa apresentação aí da Secretaria de Saúde vieram a atualização de vários dados. Eles disseram, inclusive, que a gente teve um boom de casos de Covid-19 da virada do ano para
para cá. É uma coisa que aconteceu muito relacionada às festas de fim de ano. No DF, 16% dos testes de Covid gratuitos em farmácia deram positivo, então, depois dessa virada do ano. De acordo com a pasta, no dia 5 de janeiro, a quantidade de infectados aqui saltou de 760 para mais de 3 mil. Até a última semana de dezembro de 2021, o cenário era de estabilidade, com cerca de 60 casos diários. Então, desde a virada do ano, a gente vem sofrendo essa onda de aumento. O próprio Fernando Eric Damasceno disse o seguinte: o que se espera é que a gente ainda tenha uma alta no número de casos até o fim de janeiro. Depois, lá para a segunda quinzena de fevereiro, é provável que esses casos comecem a cair, a diminuir novamente, mas no momento a gente vive sim a terceira onda aí da Covid-19 aqui no Distrito Federal. É isso, obrigado, Agatha Gonzaga.